O apóstolo João foi submetido a uma tentativa de execução por imersão em óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu sem danos. Esse evento não está descrito na Bíblia, mas foi registrado por Tertuliano, um autor cristão do século II. De acordo com Tertuliano, o imperador romano Domiciano ordenou essa execução como uma tentativa de silenciar João devido à sua pregação sobre Jesus. Porém, ele teria saído ileso do óleo fervente, o que impressionou tanto os presentes que Domiciano decidiu exilá-lo na ilha de Patmos em vez de tentar outra forma de execução. A sobrevivência de João nesse episódio é vista, no contexto cristão, como uma intervenção divina. Assim como outros eventos milagrosos relatados na Bíblia, muitos cristãos interpretam essa história como um sinal do poder de Deus para proteger seus servos fiéis em situações extremas. Após a tentativa fracassada de execução, João foi exilado na ilha de Patmos, onde viveu em condições isoladas. Nesse período, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo que resultou no Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Ali, João escreveu sobre as visões que teve a respeito do fim dos tempos, da segunda vinda de Cristo e do julgamento final. A sobrevivência de João no óleo fervente e seu exílio são frequentemente citados como exemplos da proteção de Deus e do propósito divino para os fiéis. Muitos cristãos veem sua história como uma inspiração de perseverança e fidelidade, especialmente em face de perseguição e sofrimento. Além disso, João, que é conhecido como um discípulo amado, teve uma vida muito longa para os padrões de sua época, o que reforça a ideia de que ele foi preservado com um propósito específico, transmitir a mensagem profética contida no Apocalipse. A tradição sustenta que João foi o único apóstolo a não sofrer martírio, morrendo de causas naturais em Éfeso em idade avançada, possivelmente entre 90 e 100 anos. A história de sua sobrevivência ao óleo fervente é lembrada na Igreja como um exemplo de como Deus pode intervir diretamente para proteger e cumprir seus propósitos através de seus servos. A vida do apóstolo João, especialmente sua experiência em Patmos, é rica em simbolismo e significado para a fé cristã. Após sobreviver ao óleo fervente e ser exilado, João experimentou uma série de visões que ele descreveu no Apocalipse. Essas visões eram repletas de imagens simbólicas, como os 7 selos, as 7 trombetas e os 4 cavaleiros, e abordam temas profundos de juízo, redenção e a vitória final de Cristo sobre o mal. A sobrevivência de João também é interpretada por muitos como uma prova de que Deus pode manter seus servos em segurança até que seu propósito na vida deles seja cumprido. Apesar de ter passado por uma tentativa de execução brutal, João não apenas sobreviveu, mas continuou seu ministério. Sua história, então, serve como uma inspiração de resistência e confiança para os cristãos, lembrando-os de que Deus é fiel e poderoso, capaz de livrar seu povo em meio às adversidades. Mesmo durante o exílio, quando João poderia ter se sentido esquecido ou abandonado, ele permaneceu em comunhão com Deus e continuou a receber revelações. Muitos estudiosos e teólogos veem nisso um ensinamento sobre como Deus pode falar e trabalhar através de nós, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A vida de João se torna, então, um modelo de fidelidade e esperança, mostrando que, com fé, é possível suportar até as provações mais intensas. Depois de escrever o Apocalipse em Patmos, João foi libertado, conforme algumas tradições, e voltou a Éfeso, onde teria passado seus últimos anos ensinando e escrevendo, incluindo as 3 epístolas conhecidas como 1, 2 e 3 João. Nessas cartas, ele enfatizou o amor, a unidade e a verdade como valores centrais para a vida cristã. Sua mensagem de amor, que ele já havia destacado no Evangelho de João, permanece até hoje como um dos principais pilares da fé cristã. Assim, João é lembrado não apenas como sobrevivente de uma tentativa de execução, mas como um apóstolo fiel que viveu para compartilhar a mensagem do amor de Cristo e que testemunhou as revelações finais sobre o destino da humanidade e o triunfo da bondade divina. Ao retornar a Éfeso após o exílio em Patmos, João continuou desempenhando um papel importante na liderança da igreja, sendo um dos últimos apóstolos vivos e uma figura de grande autoridade espiritual. Em suas últimas cartas, 1, 2 e 3 João, ele expressou de maneira profunda o tema central do amor cristão. Essas epístolas enfatizam a importância do amor fraterno, da comunhão com Deus e da verdade, valores que ele acreditava serem fundamentais para a comunidade cristã. João é conhecido por exortar continuamente a igreja a viver em amor e obedecer a Deus, especialmente em João 4:8, onde ele afirma que Deus é amor.
Para João, amar a Deus e ao próximo eram os mandamentos supremos, que sintetizavam todo o ensinamento de Jesus. Ele também anunciava contra falsos mestres e encorajava a perseverança na fé. Suas cartas destacam que um verdadeiro discípulo de Cristo é identificado não apenas por sua crença, mas pelo amor ativo e genuíno em sua vida. De acordo com algumas tradições, João continuou a ensinar até uma idade avançada, quando precisou ser carregado pelos discípulos para a igreja, devido à sua fragilidade. Mesmo assim, ele repetia incessantemente a mensagem: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." Quando questionado sobre por que sempre repetia essa exortação, ele teria respondido: "Porque é o mandamento do Senhor, e se isto for feito, é o suficiente." João é um exemplo raro de alguém que viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais, algo incomum entre os apóstolos, a maioria dos quais incidentes martírios. Sua longevidade e sua missão inabalável são, para muitos cristãos, testemunhos do poder da proteção e da graça de Deus. Ele testemunhou o nascimento da igreja, viu o evangelho crescer e se expandir, e seu legado persiste por meio de seus escritos, que continuam a inspirar milhões de cristãos. A tradição afirma que João foi sepultado em Éfeso, onde hoje existe um memorial dedicado a ele. Seu exemplo de vida e de fé é lembrado como um dos pilares do cristianismo primitivo, e seus ensinamentos continuam a fortalecer a igreja com a mensagem central de amor e esperança na promessa de Cristo. Através das provas, desde a tentativa de execução até o exílio e a solidão, João se manteve fiel, oferecendo uma visão clara de como Deus é capaz de sustentar aqueles que o servem, não importando as dificuldades enfrentadas. O apóstolo João, também conhecido como João, filho de Zebedeu, foi um dos 12 discípulos originais de Jesus e é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Aqui alguns dados e informações sobre ele estão: família e origem. Pai, Zebedeu, um pescador do mar da Galileia. Mãe, Salomé, que pode ter sido uma seguidora de Jesus. Irmão, Tiago, também chamado Tiago, o maior, que era um dos apóstolos de Jesus. João e Tiago são frequentemente chamados de filhos de Zebedeu e, juntos, Jesus o apelidou de filhos do trovão, Boanerges em aramaico, o que pode falar uma personalidade intensa ou apaixonada. Marcos 3,17. Vida como discípulo. João foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus enquanto pescava no mar da Galileia. Ele, Pedro e Tiago formaram um grupo próximo a Jesus, frequentemente presentes em momentos significativos, como a transfiguração, Mateus 17:1-9, a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5:37-43, e a angústia de Jesus no jardim do Getsemane, Mateus 26:36-37. João é tradicionalmente identificado como o discípulo amado no Evangelho de João, João 13:23, 19:26, uma figura próxima a Jesus que testemunhou momentos importantes, como a crucificação. Escritos atribuídos a João. Evangelho de João, diferentes dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por seu estilo e profundidade teológica, apresentando Jesus como o Verbo de Deus e enfatizando sua divindade. Epístolas de João, 1, 2 e 3. João. Essas cartas tratam principalmente do amor, da comunhão com Deus e da verdade, anunciando contra falsos mestres e encorajando a igreja a viver em amor. Apocalipse de João, escrito durante seu exílio em Patmos, o livro de Apocalipse contém uma série de visões proféticas sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Tentativa de martírio e exílio em Patmos. Segundo a tradição, João foi submetido a uma tentativa de execução em óleo fervente, ordenada pelo imperador Domiciano, mas saiu do incidente, o que foi considerado um milagre. Após isso, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões registradas no livro do Apocalipse. Patmos era uma pequena ilha grega no mar Egeu, usada como local de exílio para prisioneiros políticos e religiosos. Últimos anos e morte. João é tradicional considerado o único dos 12 apóstolos que morreu de causas naturais. De acordo com a tradição, ele viveu até uma idade avançada e passou seus últimos anos em Éfeso, onde continuou a ensinar e pastorear a comunidade cristã local. Acredita-se que ele morreu em Éfeso, e um local na cidade é venerado como seu túmulo. Temas centrais dos escritos de João. Amor. Em 1 João 4:8, João declara que Deus é amor.
Suas cartas enfatizam o amor fraterno e o amor de Deus pelos seres humanos. Divindade de Cristo. O Evangelho de João começa com a afirmação: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, destacando a natureza divina de Jesus. Verdade e luz. João constantemente se refere a Jesus como a luz do mundo e enfatiza a importância de andar na luz, ou seja, viver de acordo com a verdade de Cristo. Fidelidade e esperança. Especialmente em Apocalipse, João descreve a justiça de Deus e a vitória final dos fiéis, oferecendo esperança e encorajamento em tempos de perseguição. João é uma figura inspirada para a fé cristã, lembrado como um apóstolo que testemunhou, ensinou e escreveu sobre o amor e a verdade de Jesus Cristo, e como alguém que perseverou até o fim, vivendo uma vida dedicada a cumprir o propósito de Deus.